Oi galerinha, aqui é a Belanini e depois da vinheta a gente vai falar do quê? Sim, Hunger Games. Só que eu li a versão em italiano, que é Ballata dell'Insognolo. Nossa, nunca vou conseguir falar isso direito. E de Serpente. A baladinha lá da tia Suzane, né? Logo que lançou o livro, nesse prequel, acho que é prequel que se fala, da Suzanne Collins, eu fiquei assim bem enlouquecida, porque assim, na verdade eu não estava, até eu ver quem que ia contar essa história, né, quem que conta essa história. Pra quem não sabe, esse livro ele começa justamente no 10º Hunger Games, né, então passaram-se 10 anos depois da última guerra. Quem narra a história é nada mais, nada menos do que Presidente Snow. É o Snow que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Só que a família do Snow, ela investiu tudo no arsenal de armas do Distrito 13. E a gente sabe que, tecnicamente, o Distrito 13 foi destruído, né, na guerra. E, por causa disso, a família do Snow ficou muito pobre. Os pais do Snow já não estão vivos. Ele mora com a avó e com a prima, que é a Tigris. Eu acho que vocês vão lembrar aquela moça no terceiro livro / terceiro filme de Hunger Games, que ela vai ajudar a Katniss lá na capital, que ela se esconde lá. Parece um gato, literalmente. E aí a gente começa nessa atmosfera de que 10 anos depois dessa guerra, as coisas estão começando a voltar, mais ou menos. Capital não é uma capital tão extraordinária como nos jogos da Katniss Everdeen. É muito mais uma capital que tá começando a se reerguer, mas muito pouco. E o Snow, ele tá na escola, ele tá pra ir pra universidade. E nesse ano foi decidido que ele e os alunos e os amigos de turma dele vão ser os mentores dos participantes desse Hunger Games, porque ainda é uma coisa muito arcaica. Hunger Games não tem esse estrelato que tem na época da Katniss, mas ele vai ser o princípio daquilo que um dia vai se tornar os Jogos Dourados. E aí, cada aluno vai ter o seu pupilo, né, que vai ser o mentor de um dos participantes. Então, vamos supor, lá no Distrito 12 é o Snow, que vai estar mentorando a Lucy, e um outro aluno que vai estar mentorando o rapaz do Distrito 12. E justamente o Snow, ele pega uma menina do Distrito 12, né, a Lucy, e essa Lucy, ela é muito assim, hipster. Eu posso chamar ela de hipster, porque ela, na verdade, ela é uma menina muito mais assim, ela é voltada pras artes, pro canto, ela faz performance, é uma coisa meio circense, meio bem artística mesmo. Ela não tem nada a ver com Hunger Games, ela, sabe, foi muito azar ela ter sido sorteada, por assim dizer. E o Snow, gente, como que eu posso definir o Snow? No começo você não entende o que é esse Snow, por assim dizer. O que é interessante pra gente deixar assim bem frisado é que logo na primeira parte do livro, a Suzanne Collins vai começar a explicar como que é a sociedade. Como que a família do Snow chegou nesse ponto de muitas vezes ele quase não ter comida em casa. Ele só ter o nome Snow de importante, porque de resto ele é um pobre coitado. E por causa dele ser justamente dessa família, ele tem os seus privilégios dentro da sociedade. Só que no começo a gente fica muito perdido, porque primeiro a gente... É muito estranho você começar a ver um Snow aos 18 anos e pensar que ele teve toda uma trajetória até chegar no filho da mãe do Snow, lá com a Katniss. Porém, o que eu posso dizer? O Snow... É que eu não quero tentar dar muitos spoilers, porque eu acho que só você lendo. Muita gente reclamou que o livro é extremamente cansativo. Eu não diria que ele é cansativo. Porém, a Suzanne Collins, ela coloca informações que lá na frente vai ser importante. Então, no começo, o Snow, a gente pensa, meu, ele é um coitado, ele perdeu a família, ele só tem a avó, tem a prima, ele tá na escola, ele não sabe se ele vai conseguir uma bolsa, porque ele precisa de uma bolsa pra estudar, porque não tem dinheiro, e ao mesmo tempo ele descobriu que vai ter mais uma taxa pra pagarem pro governo da casa, e ele tá prestes a perder a casa, perder tudo que ainda tem, né, que é pouquíssimo. E aí ele vê que a saída dele é esses Jogos Vorazes, é ele mentorar a Lucy. Então, por um lado, a gente vê esse Snow, que no começo ele é até um tanto quanto, eu não sei ingênuo, não seria bem a palavra, mas ele é um tanto quanto mais polido, mas a partir do momento que começam os jogos e que as coisas começam a desandar
aprofundar na vida pessoal dele, ele vai realmente mostrar quem ele é. Porque o poder do nome Snow, ele tem, assim, diretamente um impacto muito grande na vida dele e no posicionamento dele dentro dessa sociedade, dentro dessa escola, junto dos professores. Tanto que tem uma professora muito louca, muito louca. Ela faz uns experimentos, mas assim, posteriormente a gente entende que ela vai começar a dar as caras dos novos jogos. E ao mesmo tempo, a gente vê que o Snow, no começo, realmente eu achei que ele sabe, que eu não conseguia ver uma ligação do Snow desse livro com o Snow da Katniss. Só que conforme você vai passando, principalmente quando você sai da parte 2 pra parte 3, você vê exatamente quem é o Snow. E assim, é o nome, é a pessoa e é o egoísmo dele. A gente sabe que existem pessoas e pessoas dentro da sociedade. Então existem aquelas pessoas que não tem nada e que do zero conseguem construir um nome e fortalecer esse nome sem passar por cima das pessoas, sem prejudicar os outros, sem fazer crueldades. Só que o Snow não. O Snow é aquela pessoa que, primeiro, ele já nasceu em berço de ouro. E quando a família dele perdeu tudo, ele perdeu tudo com os pais e com essa guerra, ele se viu sem nada. Então, o que era a única coisa que ele tinha? Era o nome. É o nome Snow. Começa a ver que tem como ele utilizar o nome Snow pro seu próprio benefício. Só que as coisas que ele acaba fazendo, gente, assim, é absurdo. É absurdo. Pensa numa pessoa filha da mãe. É o Snow. Ao mesmo tempo, a gente vê que os Jogos Vorazes, eles não são como são no livro da Katniss, porque os participantes, eles são jogados em um zoológico, literalmente numa jaula. Eles são pouco alimentados, porque para justamente quando eles chegarem lá na arena, eles se matarem por causa de comida ou morrerem por causa de alguma doença. Só que o que eles repararam? Que até essa 10ª edição, os distritos não assistem aos jogos. Mesmo a própria Capitol, ela não se interessa pelos jogos, porque ainda é uma coisa muito recente da guerra, e eles não querem recordar a guerra. Porém, aquilo que a gente vê dentro do colégio, dentro da escola do Snow, é que a guerra, ela precisa ser alimentada. E ela precisa ser recordada para que haja controle dentro da sociedade. Por mais que o Snow questione essa parte de colocar a guerra, que literalmente foi o que acabou com a vida dele, ele começa a ver, não, ele já sabe, ele tem essa índole que ele pode ganhar com a guerra, mas demora um pouco pra ele entender que ele é feito disso. Da mesma forma que tem, por exemplo, a prima do Snow, que pra ela a guerra foi uma coisa trucidante, não sei nem se existe essa palavra, mas assim, que trucidou, pro Snow, como que eu posso explicar? Pro Snow foi algo que acabou com ele, mas ao mesmo tempo é algo que pode devolver pra ele alguma coisa. Se é que eu tô sendo clara, porque a gente não dá pra dar spoilers. O que eu cheguei em tudo isso? Ele é longo? Em italiano tem menos de 500 páginas, eu sei que o original tem 500 e pouca. O começo da 3ª parte eu acho que é a mais difícil, porque é justamente quando o Snow sai da capital e vai pra outro lugar, e aí é que a gente descobre, a gente vê de verdade quem é o Snow. E a gente começa a entender principalmente a raiva dele com a Katniss, com o Distrito 12. Por que ele não percebeu no Mockingjay, né, que é a esperança, por que ele não prestou atenção na Coin? Porque o grande trunfo do Mockingjay, e por isso que eu amo, é a Coin. A gente pensa no primeiro momento que a Coin vai ser tipo a salvadora, porque foi um distrito destruído. Mano, tipo, vocês já viram todos os filmes, não tem como falar que é spoiler, pombas. Já faz séculos que o filme passou e agora tem até um prequel do negócio. De qualquer jeito. Então você vê que a Coin, no princípio, você acredita que a Coin tá querendo lutar contra Snow por justiça, por causa das guerras, das batalhas, dos jogos, né, de ver os jovens morrendo, porque isso acabou pesando, né, e nesse 10º Hunger Games do livro, desse livro, da balada, tem justamente isso, de mostrar no que o Hunger Games começou a se transformar, e como que ele virou o top do top do top, o grande Big Brother de Panem. Ao mesmo tempo que você vê em Mockingjay a Coin, que você acha que ela vai fazer a coisa certa, o Snow, ele é tão vilão, mas ele foi tão cego de ódio com a Katniss e com o Distrito 12 que ele não enxergou a Coin. Só que aí você, lendo esse livro,
lendo o livrinho da balada, eu sei, não é balada, é canção, mas que eu falo que é da balada. Você lendo esse livro, você entende que qual que é a raiva dele, como que ele se deixou cegar em Mockingjay com a Katniss, com Peeta, com a história toda do Peeta e da Katniss, porque ao mesmo tempo que o Distrito 12 se tornou a ascensão do Snow aos 18 anos, o Distrito 12 se transformou na sua perda completa, como líder, como ditador, como asqueroso que ele sempre foi. Esse é um vilão que ele me irrita muito, por incrível que pareça, e ainda não, assim, eu gosto de como ele é construído, principalmente depois de ter lido isso daqui, eu ainda amo muito mais, mas ele me dá muita raiva. E aí, uma coisa muito interessante, que como a Lucy, que é do Distrito 12, ela é uma artista e ela canta, e ela se apresenta, ela faz performances. O que a gente vai ver? A gente vai começar a ver os tributos lutando pra conseguir donativos para as pessoas dos distritos, como no caso a Lucy. O Snow vai lutar pra ela ter os benefícios, né, de alimento, do que ela precisar de remédio, que vai começar aí as parcerias, e ao mesmo tempo a gente vai entender que essa raiva dele toda com a parte do Distrito 12 e do romance da Katniss com Peeta, que começa de uma forma totalmente fake da parte da Katniss, mas não do Peeta, e como que ele se deixou levar com a Katniss e o Peeta com as coisas do passado. E aí, se eu pudesse resumir em uma única coisa esse livro, se vocês escutarem The Hanging Tree, todo mundo conhece, que é lá da árvore forca, que até a J. Lawrence canta, é o resumo da vida do Snow, cara. Tipo, quando eu terminei eu fiquei, Hanging Tree. Eu só pensava nisso, porque é muito a ver. Então todas aquelas músicas que a Katniss cantava quando era pequena, no distrito, a ideia do tordo, aqueles pássaros que passam mensagens e repetem, tudo pro Snow vai remeter ao 10º Hunger Games, o primeiro Hunger Games que ele mentorou na vida dele, e que ele participou desse lado. O que eu achei mais legal é que, assim, primeiro que eu não estava mais afim de entrar na arena. Ver na perspectiva de como é para os criadores do Hunger Games foi ótimo. Da mesma forma que o Snow, no final das contas, ele percebe como fazer o Hunger Games se tornar espetáculo, coisa que não acontecia nesses 10 primeiros jogos, e como chamar a atenção. E, cara, é assim, é sensacional. Eu sei que tiveram pessoas que odiaram, como o Geek Freak e o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, mas a menina do Maíra, do All About the Books, acho que é isso, que é do Turista Literário, ela simplesmente amou. Eu dei graças a Deus que eu acabei lendo, porque eu tava muito preocupada de ser uma coisa muito chata. Eu admito que também ajudou, porque o que aconteceu? Eu comprei o livro, eu comecei a ler, só que eu queria ler mais, ler muito mais. E às vezes, tipo, tinha algumas descrições que a Suzane fazia muito e se tornava, sabe, um pouquinho cansativo, mas eu sabia que ia ter alguma coisa, né? Mas a Suzane não ia fazer tudo isso à toa. Foi muito difícil no começo. E aí eu acabei assinando o Audible italiano, porque tem o e-book em italiano. E aí eu fiquei ouvindo. Eu fiz um pouco de shadow, né? De ler e ouvir. E aí de madrugada eu perdi o sono, eu ia lá, ouvia mais um pouco do e-book. Ia fazer qualquer coisa e ouvir o e-book. Tipo, em 3 dias eu terminei, porque... Ai, gente, sério, é maravilhoso. Se eu vou comprar as outras edições, eu sinceramente, eu não sei. Dá vontade só pra ter na coleção, mas eu acho que eu vou, por enquanto, me manter nessa daqui em italiano, que já foi maravilhosa. Sério, gente, leiam, porque assim, tem muita coisa aqui que eu não posso falar nesse vídeo, porque vai ser um baita de um spoiler. Então assim, se você já leu o livrinho da balada, da baladinha do Snow, cara, sério, comenta comigo o que vocês já acharam, porque tem muita coisa de spoiler que eu não posso dar, mas que é muito bom, de verdade, sério, leiam. Então, galerinha, é isso. Não se esquece de dar o joinha, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e sigam nas redes sociais, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!